Fala, meu amigo. Fala, Felipe, beleza? Tudo bem? Você que moral, a camiseta, hein, cara? Porra, é muito É, legal. tentando enquadrar aqui de um jeito para não cortar minha cabeça, entendeu? O pessoal me vê, mas te dá uma moralzinha também, né? Ah, maravilha, show de bola. Que moral boa. Talvez você um pouquinho mais pra trás, eu não sei como é que você tá aí em É isso, relação à câmera. agora eu vou chegar aqui um pouquinho mais para trás aí. Boa. Isso, eu tô com o fone aqui. Áudio aí, tá legal, Felipe? Me ouve bem? Tá ouvindo bem pra caramba, imagem tá boa. Você tá me ouvindo bem? Também, também. Vou até abaixar um pouquinho o volume aqui, pouquinha coisa. Aí. E aí, meu amigo, como é que você tá nesse. Enquanto a galera vai chegando aí, que é normal, né? O pessoal vê o horário ali, dá uns 2 minutinhos aí pra galera ir chegando. Boa. Como é que tá vivendo aí essa loucura aí desse vírus, esse confinamento? Como é que tá sendo isso aí? Cara, pra mim, eu tenho falado aqui com meus amigos que é um teste de paciência, porque a gente nunca precisou ficar tanto tempo em casa, assim, de maneira obrigatória. Sim, Então, eu tenho tentado ocupar meu tempo e tenho sofrido muito com falta de atividade física, de uma maneira regular, que é uma coisa que eu sempre fiz. Está sendo sim. difícil. Mas eu tenho ocupado a cabeça com leitura, vídeo, estudando um pouquinho de Uhum, home office também. Nesse momento eu estou em sim. férias coletivas, cozinhando um pouquinho aqui em boa companhia. E para os meus amigos mais antigos, ó, estou cultivando uma barba que não existe. Bigodinho aí, O bigode aqui, ó, bigodinho e o cavanho aqui, ó. Tô te dando risada da própria cara. vamos ver se a galera aí na live vai aprovar e de repente no final a gente já manda fazer a barba, né? Não, meus amigos os mais antigos vão zoar, com certeza. É. Aí, ó, Lucas diretamente lá da Bélgica, treinador do Alegoic, treinador belga, tá acompanhando, fala português, casado com uma brasileira. Patrick Sato, Cris Marques, Ah, preparador físico, Emerson, Merson, meu irmão, a galera tá chegando aí, ó. Ó, o Patrick Sato aí já zoando o bigodinho, ó. Patrick é uma figura. Sim, Cris, vamos deixar gravado aí depois, que eu sei que muita gente não consegue ver ao vivo. É engraçado, né, cara, que eu tava falando até agora com um atleta aí, ó, o professor Lailson Breno, Thiago, diretamente do Cazaquistão, fisioterapeuta do Kairat, meu irmão. Sabe que é engraçado essa coisa, né? Hoje eu tava falando com um atleta que me mandou uma pergunta e eu brinquei com ele, né? Eu falei, olha, só vou responder se tu estiver na live. Ele falou, pô, a costelinha tá saindo aqui agora e tal. Eu falei, pô, tempo de confinamento, a galera mantendo aquela rotina de domingo, né? De fazer almoço mais tarde, em algumas regiões é assim, né? Então, é, é interessante. Bem, vamos dar seguimento aqui à live, né? O que interessa, né, Felipe? Vamos embora. Esse bate-papo inicial é só descontrair um pouco, também é bom nesse momento, e também deixar a galera ir chegando um pouquinho aí, né? Normal que alguns se atrasem um pouco aí, não consegue pegar desde o início. Bom, para quem tá nos acompanhando, né, obviamente os meus seguidores já me conhecem, né, de repente os seguidores do Felipe aí que não me conhecem, eu sou o Harrison Musi, sou preparador físico de futsal, né, na verdade de atletas, mas eu trabalho com futsal já há 22 anos, 22 para 23 anos, e o intuito dessa live, né, eu usei esse termo hoje para o Marquinhos gostou, ele está lançando aí, que é pandemia de live agora, né, tem live para tudo que é lado, né, de todos os assuntos, né, o cara pode virar especialista em diversos assuntos aí né, nessas semanas de confinamento. Tô Porém, pipocando ontem, bolinha ali em cima. legal, legal, isso é ótimo. E ontem, cara, numa outra live aí com o professor Rafael Duquia, que o Mauro Santos estava participando, o Mauro, preparador físico do Magnus, falou uma coisa muito interessante, né? A questão do esforço inteligente, né? Você canalizar nesse momento é, o seu estudo, a sua energia, para aquilo que realmente interessa, né, Felipe? Porque muitas vezes o cara é lá da área de saúde, daqui a pouco ele vai ver uma live ali na parte do alto rendimento, que pode sim, vai agregar conhecimento para ele, vai agregar valor, mas muitas vezes na realidade prática dele, né, ele não vai ter essa aplicação. Então, a ideia, o conselho que a gente dá para todos aí, inclusive para nós mesmos, né, é tentar direcionar um pouco, né, como eu falei, nada demais se o cara de repente se interessa em cozinhar nesse momento, aprender a cozinhar, assistir algumas lives, não é problema nenhum, mas pensando em mercado de trabalho, né, que é um momento aí, uma oportunidade de se qualificar, a gente vai tentar direcionar as lives
para um fim, para um objetivo e tentar não fazer mais do mesmo, né? Ainda que seja difícil, porque tem muita gente falando nesse momento e muita gente boa, né? Falando muitas vezes sobre o mesmo assunto. Quando eu tive essa ideia, Felipe, que eu conversei contigo e você é o meu primeiro convidado, justamente eu pensei bastante nessa turma que está esses egressos aí do mundo acadêmico que ainda não se firmaram no mercado de trabalho ou aqueles que ainda são acadêmicos, estão estudando e que tem muitas dúvidas, né, nesse processo de transição, né? Então eu pensei em direcionar bastante para esse público, porque assim como eu, acredito que você também receba muitas perguntas, né, sobre esse tema, né? Então a nossa primeira live de hoje é voltada para esse tema, né? E também, eu durante a semana, depois durante a live eu vou falando aqui, eu vou abordar a preparação física sobre outros pontos de vista. Por exemplo, o ponto de vista de um treinador, onde o Marquinhos Xavier é o meu convidado da terça-feira. Amanhã nós temos aí um fenômeno, Léo Higuita, acabou de ser eleito novamente o melhor goleiro do mundo de futsal, 4 vezes o melhor goleiro do mundo. Aí o ponto de vista de um atleta de alto nível, o que ele vê da preparação física. Então, eu vou tentar abordar sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, né? Não só entre colegas, né? Para que essa galera aí, que principalmente que está começando, mas também aqueles que já estão no mercado de trabalho, possam ter essa visão aí. Então, primeiramente, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar aí participar dessa live. Não, muito legal. A iniciativa é muito boa. Você sabe que eu tenho recebido ao longo do tempo muitos estudantes de educação física e da ciência do esporte, hoje chamado de bacharel de esporte, me mandando mensagem no WhatsApp ou no Instagram, justamente perguntando como é que foi a caminhada até chegar no alto rendimento do esporte, as dificuldades e tudo que passou ao longo da faculdade e também logo depois que se formou. Porque essa é uma dúvida, na verdade, de qualquer estudante de qualquer área. Mas dentro da área esportiva, da educação física, sempre houve uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas, inclusive da minha, como é que eu chegaria a entrar no meio do esporte que até então era tão fechado, né? A gente pensa muito nas indicações, a dificuldade de entrar, mas é legal que esse bate-papo ele é extremamente voltado para os acadêmicos e também para quem acabou de se formar, principalmente para tranquilizá-los e, de alguma maneira, tocá-los a ponto de fazer com que eles acreditem que todo o processo de preparação e a caminhada ela inspirar essas pessoas. É bem difícil, mas principalmente inspirar que há espaço para todo mundo, mas principalmente há espaço para os caras que são muito bons e abrem mão de muita coisa para poder chegar nesse alto nível. Isso, nós vamos falar sobre isso aí, um aspecto interessante. Bom, Felipe, então, para começar, o Rodrigo Zico está lá da Bélgica, treinador do Charleroi. Charleroi acabou de ser declarado campeão belga. Parabéns, Rodrigo. Infelizmente, a competição lá teve que ser interrompida, né? A federação não via mais brecha de calendário para retomar. A gente sabe a situação na Europa está complicada, né? Então, o Rodrigo foi seu aluno aí na CBF Academy também. Tá aí participando. Felipe, para começar, eu queria que você se apresentasse, né, então, formalmente aí e falasse um pouquinho sobre o seu currículo atual, né? O que você faz atualmente, quais as suas áreas de atuação e depois a gente dá seguimento. Boa, eu sou de Brasília e a minha vida inteira eu tentei ser jogador de futebol, me dediquei a isso, mas chegou um momento que eu resolvi mudar os ares e investir nos estudos. Foi quando eu saí de Brasília, depois que eu terminei o ensino médio, fui fazer faculdade em Londrina. Então, sou graduado em Ciência do Esporte, o meu curso, na época, chamava Ciência do Esporte. Terminei a graduação, saí de Londrina, fui para São Paulo, fiz pós-graduação lá em treinamento esportivo, na Unifesp, e fui tentar minha vida lá. E trabalhei com bastante coisa ao longo daqueles anos. Quando uma reviravolta muito grande na minha vida aconteceu e eu precisei tomar outros caminhos e decidir outras coisas para ainda trilhar o foco que eu queria dentro do esporte. Acabei voltando para Londrina para fazer mestrado. Fiz mestrado em Fisiologia do Exercício pela UEL. Depois, quando eu terminei o mestrado, já saí trabalhando com futsal e a partir dali eu trabalhei com o futsal de São Paulo, o futsal do Corinthians e depois migrei para o futebol de campo Atlético Paranaense. Hoje... Nós vamos destrinchar isso com um pouquinho de mais calma aí para a galera. Isso. Você jogou futsal também, Felipe? Eu joguei lá no começo, quando era criança, que eu dividia futsal com futebol, depois, a partir dos 10 anos, só joguei futebol. E daí vem minha segunda pergunta. Pode falar. Não, e aí, atualmente, só para fechar, eu
trabalho no Atlético Paranaense como coordenador da performance do clube e também sou palestrante e professor de pós-graduação. Além disso, trabalho com corrida, é uma coisa que depois a gente vai falar um pouco, mas trabalho com corrida há bastante tempo. Hoje eu tenho um curso chamado A Ciência da Corrida de Rua, que a gente transita aí pelo Brasil ministrando esse curso. Você está treinando a Teliana ainda, tenista? Não, verdade, bem lembrado. Não vou deixar de dar essa moral para ela, não. Pessoa sensacional. Em 2018, tive uma experiência muito boa morando aqui em Curitiba. A Teliana estava procurando um novo preparador físico para a equipe dela e a gente se conheceu por amigos em comum. E 2018 foi um ano bem legal de experiência de trabalhar com um esporte feminino que eu não tinha tido experiência. Mas não, a Teliana hoje ela trabalha com outros profissionais e a gente durou nossa parceria somente em durante o ano de 2018. Mas é interessante, né, que você conseguiu transitar no mundo dos esportes coletivos e também com modalidades individuais como é a corrida de rua e com tenistas, né? Então, atletas de outras modalidades, né? Isso demonstra a nossa versatilidade enquanto profissionais, né? A gente sabe que as bases, os princípios do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício são os mesmos, porém, quando começa a direcionar para as modalidades, para as diversas modalidades coletivas ou individuais, são vertentes bastante diferentes, né, Felipe? Bastante. Na verdade, eu botei na minha cabeça, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia ainda para onde eu ia, mas eu queria trabalhar com atleta de alto rendimento. E eu fui vivendo experiências das mais diversas maneiras para poder entender um pouco mais, não somente do esporte coletivo, mas do esporte individual. Mas o que você falou é importante, porque muito do que eu desenvolvi como profissional com corrida de rua, como tenista, me ajuda, sem dúvida, em alguns momentos, trabalhando com esporte coletivo. Bacana. Bom, a minha segunda pergunta, Felipe, mais ou menos você já respondeu, mas assim, antes de você ingressar na universidade, né, o que te impulsionou a cursar? Eu vou falar educação física, a gente sabe que para a galera que é mais jovem aí, a educação física ela passou por muitas mudanças na sua grade curricular, né? Então, como você falou, uma hora é faculdade de esporte, de ciência do esporte, licenciatura, bacharelado, então isso confunde às vezes um pouco as pessoas, né? Então, de uma forma geral, eu vou abordar como graduação em educação física, mas o que te impulsionou aí antes de começar a faculdade? Você tinha dúvida, Felipe, antes de começar a educação física para outros cursos, outras áreas? Na verdade, por viver do esporte muito tempo, na infância e adolescência, era uma coisa que eu fazia basicamente a maior parte do tempo. Eu fiz outras modalidades, né? Pratiquei outros esportes além do futebol e futsal. Mas eu tinha na cabeça de que era alguma coisa primeira opção. Mas é claro que eu já cheguei a pensar lá na época em fazer economia, ciências políticas, umas coisas bem diferentes, mas que na verdade a vontade, a paixão era pelo esporte, de trabalhar com atleta. É claro que isso tem a ver também com o fato de não ter conseguido virar atleta, aquela coisa de querer viver do esporte também. Mas ao longo do tempo você vai se encontrando e realmente chegando ao ponto de que não realmente é aquilo lá, tem a ver com aquele sonho do esporte, mas depois quando você começa a se envolver, principalmente trabalhando efetivamente, você sente que aquilo lá é realmente o que você queria fazer, trabalhar com atleta, trabalhar com rendimento, melhorar a cada dia e tudo mais. Trabalhar com pessoas é uma coisa que eu gosto bastante. Fazia gol de tudo que é jeito. Pô, Tobias, tive prazer de trabalhar com ele como treinador na seleção brasileira. Pô, cara, tem a galera boa aí. E como é que foi esse teu ingresso no Atlético, Felipe? Bom, cara, eu sempre tive vontade de trabalhar com futebol de campo. E apesar de ter entrado no futsal como o primeiro esporte coletivo, com essa experiência de trabalho, e eu me envolvi bastante com futsal e foi uma coisa que eu peguei um gosto que eu já gostava por jogar, mas por trabalhar. E com as pessoas que eu trabalhei do lado ali também me fizeram me apaixonar mais ainda pelo futsal do alto rendimento. Mas com o passar do tempo ainda tinha essa coisinha lá de querer trabalhar com futebol de campo. Muitas pessoas falavam, não muda não tenta não, porque o futebol é complicado, tem isso, tem aquilo e tudo mais. Na verdade, mais uma vez eu volto naquela história de que o mesmo caminho, caminhos diferentes podem levar no mesmo lugar e às vezes o futebol, para algumas pessoas seguiram um caminho não deu certo, eu posso seguir outro e dar certo. Eu fiquei sabendo, e o Clube Atlético Paranaense foi um dos pioneiros nisso, de abrir processo seletivo para cargos, funções técnicas dentro do departamento de futebol. Então apareceu um processo seletivo para fisiologista, que tem tudo a ver com preparação física, né? O fisiologista, hoje chamado Sport Scientist,
é um cara que trabalha com atletas, com monitoramento, com controle de cargas, com planejamento de treino junto com a comissão, enfim, mais nos bastidores. Ele não está no campo dando treino, mas ele está no campo monitorando com os equipamentos que ele tem disponíveis. E aí surgiu esse processo seletivo. Eu descobri por um amigo meu, André Fornaziero, que trabalhava lá na época. Um abraço para ele. Hoje mora no Catar, cara sensacional. E ele falou, Felipe, eu sei que você quer trabalhar futebol de campo, está abrindo um processo seletivo que é para fisiologista. E eu participei desse processo, teve 3 etapas. Foi bem legal, porque você se sente realmente numa coisa democrática, que você tem chance de tentar, de conseguir entrar, né, porque está sendo avaliado e não por indicação somente. E no final foi uma coisa bem legal que deu certo, e em setembro de 2015 eu já estava mudando para Curitiba para começar a trabalhar com futebol. Essa transição foi uma transição bem diferente. Não vou falar difícil nem fácil, porque foi como você mesmo falou. O futebol ele tem uma outra realidade, é um outro patamar, é um outro negócio, e o futsal ele ainda se desenvolve. Então, até na realidade do dia a dia, de tarefas, de responsabilidades, de compromissos, quantidade de pessoas para trabalhar, ela é muito, muito maior. Então, foi uma transição que eu precisei fazer uma imersão, e é uma coisa que o próprio clube incentiva. Você faz uma imersão basicamente de 3, 4 semanas, entendendo, observando, antes de começar a realmente botar a mão na massa. Foi uma transição muito boa, e eu acho que eu fiz uma decisão, apesar de gostar muito do futsal, muito, muito, e peguei mais gosto ainda. Já perguntaram aqui se você... Eu vi uma pergunta antes, eu não lembro de quem é, se você vai voltar a trabalhar com futsal. Pois é, acho que foi do Zico, eu acho. Eu já respondo ele, mas assim, foi uma transição que eu queria muito fazer, e apesar de gostar muito do futsal, eu acho que eu tomei a decisão certa, porque hoje eu estou muito feliz trabalhando com futebol e num clube que dá todas as condições de trabalho, que a gente sempre luta, Perfeito. né? Você falou, por exemplo, daquele início onde você trabalha com uma bola, com 3 cones, com 15, 20 atletas. Você trabalha, às vezes, pela experiência, você trabalha, às vezes, pelo um salário muito pequeno, e o clube te dá essa condição. Voltar a trabalhar com futsal, eu já pensei nisso em algumas vezes, mas no momento, hoje, eu preciso desbravar um pouco mais o futebol. Acredito muito que o futsal possa se desenvolver na medida em que ele cai nas mãos das pessoas organizadas e que levem a sério o futsal, né? Mas, por enquanto, minha vida é no futebol. Até na questão profissional, né, Felipe? Você falou, nós vivemos etapas, né? Fazemos sacrifícios, né? Mas chega um determinado momento que a gente tem que começar a recuperar tudo aquilo que a gente fez, não só de grana que a gente botou, mas todos os sacrifícios que a gente fez, né? Então, nada mais justo, né? E o futsal, infelizmente, ele ainda não proporciona, né, para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila sobre o aspecto financeiro, né? Enfim, de outras coisas. Para quem não conhece o Felipe tão bem assim, né? O Felipe, apesar de estar no futebol, ele está sempre colaborando com o futsal, né? Está sempre dando cursos aí, está sempre sendo convidado para iniciativas relacionadas ao futsal. E eu repito, uma delas, essa aqui, uma grande contribuição que o Felipe, como eu e o Nakamura, foi tão importante como nós dois. Não teve ninguém que foi mais ou menos nesse livro. Todo mundo participou de forma igual aqui, futsal, ciência da preparação física. Então, um legado aí que a gente deixa para a modalidade, para os esportes coletivos de um modo geral, né, Felipe? Então, a gente sabe que o futsal é um esporte maravilhoso, mas que ainda carece, né, de uma estrutura, de um modelo de gestão melhor, para que dê condições para que a gente não perca os profissionais para outras modalidades, né? A gente gostaria que os profissionais que começassem no futsal, que eles tivessem condições de continuar no futsal, porque isso ia fazer com que a modalidade crescesse ainda mais, né? Eu penso dessa maneira. Não, eu penso muito desse jeito também, porque eu sempre enxerguei o futsal com bons olhos, e para mim o que só falta, se ele for um produto, se ele for considerado um produto, ele só tem que ser melhor vendido, ele só tem que ser melhor trabalhado. Tem muita gente que pratica, tem muita gente que gosta, e que conheço bastante gente que trabalha com futebol, que saiu do futsal para o futebol por uma questão financeira e de projeção, mas que se tivesse as mesmas condições no futsal não teria saído de lá não. Assim como atletas também. A gente conhece vários atletas salonistas de verdade, que já tiveram a oportunidade de ir para o campo e ficaram no futsal, porque o esporte é demais, cara. O alto rendimento dessa modalidade é um absurdo, de ver gol saindo faltando 1 segundo, você ter que defender goleiro linha. Cara, é uma coisa sensacional, eu gosto demais. Felipe, você estava falando um pouquinho sobre essa função do cientista do esporte, né, do sport scientist, que no Brasil ainda, pessoas falam o fisiologista do exercício, né, o cientista do esporte,
Faz a chamada aí para tua live de quarta-feira, você vai falar sobre esse tema aí com o Daniel Gonçalves, chama a galera aí. Ah, legal. Aproveitar aqui então, galera, na quarta-feira, junto com o Daniel Gonçalves, ele é o coordenador científico do Palmeiras e do futebol de campo. A gente se conheceu no curso que eu fui Fera, dar na vivi com ele. CBF. Fera. Não, ele é demais. E conheci ele no curso da CBF. A gente trocou ideia, as ideias bateram, um cara de um bom entendimento, bem aberto, e até por intermédio do Fabinho, o Fabinho que está acompanhando a gente aqui, Fábio Eiras, a gente teve a ideia de fazer live com esse assunto. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer uma live, fiquem atentos aí na divulgação do Stories e no feed do Instagram, vamos falar sobre coordenação científica de performance, no caso, né? Como é que funciona, o que é, o que essa função faz, trabalha com o quê, a interação entre departamentos, quais são as áreas que estão envolvidas, vai ser bem legal. Fiquem atentos lá que vai ser show de bola. Vou estar ligado também. O Daniel é fera, eu convivi com ele no Vasco da Gama, um período quando eu trabalhava com basquete feminino, ele era o fisiologista do futsal, do futebol profissional, e um cara sensacional, muito competente. Vamos dar seguimento aqui, Felipe. A galera que está perguntando sobre o livro aí, o link está na minha bio ali, tá? Mas é futsal.loja2.com.br para adquirir o livro físico, e pela Amazon dá para adquirir o e-book, tá? Tanto em inglês quanto em português. Nesse momento está um pouquinho complicada a questão da expedição. Eu estou em quarentena domiciliar, eu retornei da Austrália na sexta-feira da semana passada, estou completando 9 dias aí, então pelas recomendações dos órgãos de saúde, né, ficar pelo menos 14 dias dentro de casa, né, estou respeitando isso aí, então não estou podendo sair para botar no correio por enquanto, tá, pessoal? Então essa questão da entrega pode ser que demore um pouquinho mais, mas quem quiser adquirir o livro, futsal.loja2.com.br, o link está lá na bio. Vamos seguir aqui? Felipe, teu recado aí, a gente indo para a parte final dessa live maravilhosa, estou muito feliz aí com o nosso bate-papo. Qual o seu recado que você dá para quem está buscando aí o seu espaço no mercado de trabalho, principalmente nesse aí relacionado ao mundo dos esportes, né? A gente sabe que o leque da educação física ele é muito amplo, né? A gente tem a parte escolar, tem a parte de academia, ou tem a parte mais voltada para a área de saúde, né? Então, mas mais focado para quem quer trabalhar assim no mundo dos esportes. Qual o teu recado que você dá para essa galera aí que ou recém-formada ou que ainda é acadêmico? Legal, Harrison. Essa é uma dica que eu dou para todas as pessoas que perguntam. Muitas vezes a gente fica preso a determinadas capacitações, conhecer certas pessoas, preciso andar com aquela pessoa, preciso fazer esse curso, preciso fazer aquela pós-graduação, preciso mudar de cidade, eu preciso abrir mão de tudo e correr atrás do meu sonho. A primeira coisa que eu falo para as pessoas que estão pensando em trabalhar com esporte é realmente esquecer de uma vez por todas, isso faz parte de formar a tua mentalidade, de que é muito difícil. É muito difícil. São poucos que conseguem. O futebol é muito fechado. É muita indicação. É panela. Só o panelaço lá. Só entra quem é amigo e tudo mais. Uma coisa que eu sempre pensei é o seguinte. Se tiveram pessoas que conseguiram, você também consegue. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu li isso uma vez na parede da faculdade. Olha só. Na parede da faculdade. E eu guardei isso para mim, cara. E eu nem fico falando muito não, mas hoje eu vou falar. Eu não gosto muito dessas frases feitas nem nada, eu gosto de uma coisa muito mais natural. Mas é uma frase que me marcou. Que assim, nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Mas todos conseguiram tentar, exatamente. Então essa que é a ideia. Você tem que tentar fazer o que você quer da tua vida. Muitas pessoas reclamam, cara, mas não dá dinheiro. Eu posso dizer para vocês que tem pessoas muito bem-sucedidas que estão fazendo dinheiro na educação física. Seja no esporte, seja em outra área. Mas são personal pessoas... Exatamente. Exatamente. Então, tem pessoas extremamente capazes, mas elas também são as melhores ou a melhor no que ela faz. Então, ela vai ganhar dinheiro sim, se esse é o teu objetivo de vida. Eu quero ganhar dinheiro, quero viajar, não quero ficar juntando dinheiro o ano inteiro para poder fazer uma viagem legal no final do ano. Se isso para você é importante, o lado financeiro, não se prenda a educação física não dá dinheiro. Seja o melhor no que você faça, sem atropelar ninguém, que você vai colher os frutos, se for o financeiro, vai chegar lá na tua conta e você vai ser o cara bem-sucedido, para você isso é ser bem-sucedido. Mas o que eu falo é o seguinte, tira da sua cabeça e cria uma mentalidade mais forte de que se algumas pessoas conseguiram, você também consegue. A partir daí, você tem que ir buscar a melhora das coisas que você ainda não tem. Então,
A gente já falou muito aqui dessa questão comportamental, dessa relação interpessoal, do controle emocional. Vou dar um exemplo claro de dia a dia. As pessoas que não têm muito controle emocional são aquelas pessoas que estão numa reunião pré-treino e o argumento dela é A. Só que as 8, 9 pessoas que estão dentro da sala da comissão técnica falam que é B. E você não consegue convencer de que é A, que você está certo. Termina a reunião, é decidido que é B e você sai puto da vida. Porra, os caras me escutam, porra, ninguém me valoriza. E aí você tem, 2 horas depois, um treino no campo para lidar com 30 e poucos jogadores. Só que você está remoendo aquilo lá ainda. Ah, era para ter sido A, tô puto da vida. E você não consegue controlar essas emoções. E no campo você desconta em alguém, ou o trabalho não sai com a qualidade que tem que sair. Você acaba coisas pequenas transformando em coisas grandes. Então, na verdade, assim, você conseguir gerir suas emoções é uma das qualidades que você tem que se desenvolver. Dentro da parte técnica que a gente já falou, estudar, capacitar, cursos, conexões, networking, foca no quanto você precisa desenvolver os seus defeitos ou aquelas qualidades que não estão no 100%. Desde a relação com pessoas, o teu controle emocional, a tua organização, a capacidade de se comunicar. Muitas pessoas acham que, mas eu vou fazer curso de oratória, de comunicação, de apresentação, mas eu não sou palestrante. Falo, filho, acorda um pouquinho e pensa um pouco fora da caixa. A ideia é que você melhore a sua comunicação para saber até qual linguagem, intensidade da fala você vai falar com aquele jogador, vai falar com a comissão técnica, vai falar com a mídia. Ou você vai falar numa reunião. A sua maneira de explanar as coisas ela tem que ser muito clara, a linguagem ela tem que ser fácil. Eu falo muito para os meus colegas lá de trabalho, fisiologistas, se você quer ser levado a sério dentro da fisiologia, que já é considerado, e é uma bobeira, um preconceito muito grande, aqueles teóricos que só falam de números, tenha a capacidade de transformar o complexo no simples, transforme o número em informação que o treinador quer ouvir, que o atleta vai entender, né, que o preparador físico que você trabalha constantemente vai entender. Então, a comunicação ela vai para esse lado, não é a comunicação de falar formalmente, pausas e tom e não sei o que lá, não é somente isso, né? Então, a ideia é que você desenvolva como pessoa, e é claro que de maneira conjunta, isso você não vai parar nunca, que você não vai nunca parar de estudar, manter a aquisição de conhecimento e de conteúdo técnico, né? Mas foca muito nessa questão de inter-relação pessoal, mas antes de você chegar a saber lidar com o próximo, saber lidar com o atleta que ganha mais dinheiro que você, que veio de um lugar mais pobre, mexer com um treinador que é centralizador ou não, mexer com um cara que entende mais de um assunto que você, é a tua capacidade, antes de saber lidar com eles, é a tua capacidade do autoconhecimento. Você precisa saber lidar em entender que você entende menos do que o outro, você tem que botar o pezinho no chão, ser humilde, você tem que ter a capacidade de saber mais do que o outro, mas passar a informação de uma maneira sem que seja prepotente. Você tem que conseguir desenvolver as tuas capacidades para poder saber lidar com o dia a dia e os problemas. Hoje, gente, dentro do mercado de trabalho, solucionador de problemas, o cara que se adapta às várias funções, o especialista está perdendo espaço, nós precisamos de um cara mais generalista, tem uns livros bem legais sobre isso, generalista que entenda das áreas que ele vai atuar, desse geral, vamos dizer assim, mas principalmente essa relação interpessoal e o autoconhecimento, gerir as suas emoções, para mim é o caminho, é uma das coisas que eu tenho focado. Se tem uma dica legal para dizer agora, é justamente essa. Muito bom, Felipe, muito bom. Não é só ser proativo, né? Que às vezes o cara tem boas ideias, mas isso dentro de um contexto, né? E saber dividir isso com teus colegas de trabalho, saber se isso vai ser aceito ou não. Muitas vezes uma boa ideia sua ela é sensacional, mas ela não vai ser aceita, né? Então, essas questões que tu colocaste são muito importantes, porque, como você falou, não é só a área técnica, né, Felipe? A área técnica eu acho que tem muito, vamos dizer, entre aspas, é um pouco mais fácil da gente até estudar, né? Porque tem muita coisa aí no mercado, né? Tem grandes profissionais, colegas nossos aí, muitas vezes dando aulas até gratuitas aí, aulas online, lives e tudo mais, não só nesse momento aí da pandemia, mas esse outro lado, né, de complementar a nossa formação enquanto ser humano, nossa capacidade de se comunicar, nossa capacidade de gestão, a gente entender o processo onde a gente está, né? Como você falou, pô, você está lá dentro do Atlético, pô, você passa 2, 3 semanas lá dentro só entendendo o que é aquilo ali, né? Aquilo tudo é um universo que, pô, você lá dentro é um ponto dentro daquele universo ali. Tem tantas outras pessoas ali que são importantes também, umas mais, outras menos, isso não é a coisa mais relevante, mas compreender essa questão aí. Acho muito bacana essa tua colocação. Felipe, nós vamos caminhar aí para a parte de perguntas agora abertas aí, tá? Eu vou ler algumas perguntas aqui
que não são diretamente relacionadas a esse tema, de algumas pessoas aí que escreveram previamente, e vou tentar ver se tem alguma pergunta aqui também no pessoal que está participando ao vivo, beleza? Bom, a primeira aí é do Thiago Bissoni, tá? O Bissoni foi meu atleta lá na Copa Grill, no Paraná e também na Itália, campeão mundial aí com a seleção brasileira universitária, né? O Bissoni pergunta... Manda um abraço para ele, jogando no Suzano. Eu não sei se ele está assistindo agora aí direto, mas ele mandou a pergunta. Não me lembro direito. Isso. O Bissoni, ele pergunta, qual o foco principal da pré-temporada e como manter o ganho, né, dessa pré-temporada no decorrer do tempo? Essa é uma pergunta que é difícil de responder nessa questão de manter ao longo da temporada, né? Eu ia falar para ele, eu não sei, só rapidinho, eu não sei se ele leu o livro e quis fazer uma pegadinha com a gente, ou então se alguém mandou para ele pergunta de vestibular, pergunta para aqueles caras lá para ver se eles são bons mesmo, né? Pois é, eu mesmo trabalhando na parte da preparação, da fisiologia, eu tenho um entendimento principalmente de que com o esporte coletivo nós temos objetivos muito claros de desenvolver o jogar coletivamente. Isso tudo envolve a parte técnico-tática. Você dentro da pré-temporada, você precisa colocar conteúdos para os seus atletas e para a sua equipe de uma maneira que elas joguem dentro da sua ideia de jogo, como treinador, como comissão técnica, como clube, famoso modelo de jogo. Ali tem algumas informações, alguns conteúdos que você vai aplicar ao longo do tempo, você vai sistematizar isso para poder criar esses comportamentos nos seus atletas, nas posições e o jogar coletivamente. Pensando na preparação física, ela tem que estar muito conectada com isso. Então, para mim, você vai pensar em pré-temporada com o olhar da preparação física, em condicioná-los para suportarem jogar daquela maneira que o treinador quer que eles joguem. Tá? Então, é uma coisa bem contextualizada, uma coisa bem sistêmica. Ao mesmo tempo, existem necessidades individuais. Cada atleta tem as suas qualidades e deficiências que você precisa trabalhar em cima delas. Diferente do esporte individual, onde você vai focar em algumas coisas em que quem corre mais rápido é quem vai vencer, quem for mais resistente é quem vai aguentar o jogo mais tempo. No futebol e esportes coletivos em geral, é mais complicado você trabalhar capacidades físicas assim de maneira tão isoladas. Você trabalha considerando a individualidade de atleta. Mas se você tiver como carro-chefe os conteúdos técnico-táticos, facilita muito em fazer com que o atleta tenha condição de jogo, condição atlética. Até a gente tem usado muito a questão de preparação atlética para dizer que não é somente físico. Eu tenho que estar condicionado não somente fisicamente para poder suportar o jogo e suportar a maneira de jogar junto com meus companheiros dentro de campo. Então, a ideia da pré-temporada é fazer com que a gente se condicione de maneira ampla, atlética, para que a gente comece a temporada competitiva numa condição ótima para suportar o que vem pela frente. Agora, manter a temporada inteira numa condição igual, acho muito, muito complicado. O que a gente tem que fazer é entender o calendário que você tem e a realidade das suas semanas para que os atletas se mantenham numa condição ótima e que suportem jogar jogos frequentes, você tendo que manipular essas variáveis ao longo da semana, em treinos leves, treinos mais fracos, para que eles suportem principalmente as competições de longa duração. Agora, suportar o ano inteiro eu nunca vi, não. Chega uma hora que tem um atleta que cai mais, o outro cai menos, a equipe de uma maneira geral também decresce, sim, mas basicamente é isso aí. Não sei o que você acha. Complementando, assim, a gente sabe que tem muitas coisas que interferem, né? Calendário, né? Quantidade de jogos, né? O intervalo entre jogos, por exemplo, falando do futsal, a gente sabe que no Brasil as equipes que jogam Liga Nacional estaduais é uma loucura, né? Desce de ônibus, entra no avião, desce do avião, vai para a quadra e assim sucessivamente, né? 2, 3 jogos numa semana, pouco intervalo de recuperação, pouquíssimo tempo para treinar, né? Mas isso acontece também em outras modalidades. Se a gente pegar a NBA, por exemplo, né, quando chega no playoff, os caras só viajam e jogam, né? Viaja para lá, joga, volta, quer dizer, não tem treino mais, né? Não é uma exclusividade do futsal e também do futebol que vem com problema de calendário há muitos anos. Esse é um aspecto. Outra coisa que eu acho que se superestimou a condição da pré-temporada, né? As pessoas imaginavam que a pré-temporada fosse o grande salvador do ano, né? Obviamente, saíram até estudos recentes agora, eu não lembro agora o autor,
correlacionando atletas que fizeram a pré-temporada e aqueles que não fizeram. Aqueles atletas que conseguiram fazer a pré-temporada, né, direitinho ali, sem ter nenhum problema, sem apresentar lesões, conseguiram completar a maior parte das sessões de treino, eles tiveram menos lesões ao decorrer da temporada. E aqueles que sofreram mais na pré-temporada, já tiveram problemas ali, continuaram apresentando problemas ou até mesmo agravaram no que diz respeito a lesões. A gente sabe que a pré-temporada ela sim tem uma importância, Felipe, mas quem está nos assistindo precisa compreender que ela não é a salvadora de toda a temporada, né? Porque muitas vezes você escuta assim, pô, fiz a pré-temporada, pô, pré-temporada tô bem, o cara acha que vai chegar lá na última competição, na última final do ano, arrebentando por causa daquela pré-temporada que ele fez em janeiro. Isso nós já estamos lá em novembro. Então, assim, tudo que vai acontecer no meio do caminho, né, também é muito importante, né? Aí cabe a nós, né? Felizmente a pergunta é de um atleta, não cabe tanto a ele essa questão da manipulação de carga dos controles, mas cabe sim ao atleta tudo aquilo que ele vai fazer também ao longo do ano, né? Porque a gente sabe que existe um comportamento do atleta na pré-temporada e muitas vezes esse comportamento não se repete ao longo da temporada, ou seja, durante a pré-temporada o atleta se cuida muito, né? Porque ele sabe que é o início, que a carga física vai ser mais alta e tudo mais, ele se alimenta melhor, dorme mais, descansa mais e às vezes ao longo do ano ele começa a relaxar, né, nesses comportamentos. Então isso também vai influenciar no rendimento dele. Não é só aquilo que nós estamos propondo, mas também aquilo que o atleta pode fazer para colaborar, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara é que o cara que não faz, ou a equipe que não faz uma pré-temporada com tempo hábil ou com os conteúdos, não tem situação da condição de trabalhos de resistência, capacidade aeróbica, enfim, o quanto ela interfere em atividades de velocidade, de potências anaeróbias, né? Existe uma concorrência. Você quer desenvolver uma coisa, mas uma atrapalha, entre aspas. E aí você pensa no CrossFit com toda a sua dificuldade, né? Com toda a sua complexidade, conexão e combinação de exercícios. Eu acho muito difícil você conseguir deixar o seu atleta em nível de prontidão 100% para treinar terça-feira no campo, e aí, de repente, ele vai fazer um CrossFit terça à tarde ou à noite, sendo que esse efeito desse acúmulo de carga para quarta-feira já vai ser provavelmente negativo. Pensa que a sobrecarga, e eu não estou falando de sobrecarga de lesão, estou falando de sobrecarga de trabalho, tá? Uma carga de treino do CrossFit, ela soma ao que você fez no campo. Se você quer um atleta extremamente pronto, descansado para fazer um bom treino, que às vezes quarta-feira, usando esse exemplo da terça, quarta-feira foi escolhido pelo planejamento da comissão técnica como o dia mais forte no campo lá. Vão ser treinos de transição, pouco tempo de intervalo, o cara vai ser colocado num nível de concentração e de atenção muito alto. Imagina ele chegar quarta-feira para treinar, tendo feito CrossFit também na segunda e na terça à noite, na box que ele treina, precisando de um nível físico alto e de concentração cognitivo-mental para suportar a carga de quarta-feira. Então, parece muito inviável, porque por mais que haja a tentativa, você tem que conseguir casar muito bem o planejamento das duas modalidades. Mas a gente já sabe, e o Fábio Nakamura escreveu um artigo muito legal que eu iria há um tempo atrás, dizendo que as periodizações, né, essa capacidade de planejar o seu treinamento, para uma modalidade ela já é um pouco complicada, porque qualquer coisa que você faça parece que surte efeito. Imagina duas modalidades com periodizações e características diferentes. Eu, particularmente, acho muito complicado. Se for um atleta de alto rendimento, para mim, ele tem que focar no esporte dele ali, porque ele precisa estar 100% no nível de prontidão para treinar bem, em alto nível, todo dia. Queria fazer duas observações. Essa pergunta ela vinha recorrente de muitos anos em relação ao treinamento de força, né, Felipe? Acredito que muitas aulas te perguntavam sobre isso. Professor, como é que você faz para periodizar o treinamento de força, né, dentro do contexto dos esportes coletivos? Então, isso que você está falando, são treinamentos concorrentes, onde é muito complicado você imaginar aquele modelo clássico lá de periodização, né, todas aquelas curvas, aquelas ondulações, onde a gente tem que adaptar toda semana, né? A gente depende, uma semana você está treinando com 20 caras, outra semana tem 25, na outra semana tem 2 treinos mais fortes, ou tem 2 jogos, ou, enfim, tem uma série de nuances que é muito complicada. Ainda sobre o CrossFit, eu vou falar um pouquinho sobre o LPO, levantamento de peso olímpico. Nós temos que compreender
que no Brasil o LPO ele é um esporte que ele não é muito difundido, e, ao passo que em outras praças, né, como Estados Unidos, leste europeu, os países mais ali do bloco comunista, eles já têm o LPO como uma modalidade onde esses jovens, eles praticam já desde cedo, né, Felipe? Eles começam com 12, 14 anos, enfim, eles já têm toda uma bagagem. Então fica muito mais fácil, se daqui a pouco um jovem desse lá da China, por exemplo, ele praticou LPO desde 14 anos de idade, mas sei lá, daqui a pouco aos 18 ele foi direcionado para o judô. Ele agregar as técnicas do LPO no treinamento dele de judô, para esse cara vai ser muito mais simples, porque ele tem uma bagagem da vida inteira. No Brasil, como é que eu, Harrison, vou pegar o meu atleta de futsal de alto rendimento e ensinar técnicas para ele, por exemplo, o clean, o jerk, se eu mesmo, na minha prática, eu não tenho uma técnica muito apurada, entendeu? Então, sob o risco de lesionar o meu atleta. Eu relato isso no livro. Atleta meu com 28 para 29 anos de idade, bota uma barra nas costas, olha para minha cara e fala: professor, eu nunca fiz um agachamento livre na minha vida. Como é que eu vou exigir desse cara fazer um movimento, um arranco, né, um arremesso, um movimento de levantamento de peso olímpico? Então, assim, não é que eu sou contra, eu acho um esporte fantástico, eu acho que pode dar base para várias outras modalidades. Eu sei de, por exemplo, o César Cielo andou em alguns ciclos dele de treinamento inserindo o LPO, pessoal do MMA tem colocado, só que eu acho que tem que ter uma bagagem prévia para isso. A gente não pode, principalmente no alto rendimento, chegar com a surpresinha, né? Olha, hoje mudou tudo, agora vai ser assim, porque isso pode e vai influenciar diretamente no resultado. E na performance 100%. Do atleta. Concordo totalmente, Harrison. A ideia do LPO como método de treino, ela é bem interessante e ela já é comprovada que você pode desenvolver a potência pensando nessa conexão do corpo como um todo, principalmente... Cadeia cinética, né? Tudo integrado. Perfeito. Agora, mais uma vez, a gente volta um pouquinho na nossa conversa quando a gente estava falando da parte acadêmica e o que a gente tem que ter de foco e o que serve para nós na nossa realidade. O LPO é uma técnica muito complexa. As pessoas que sabem fazer bem são pouquíssimas, aquele movimento limpo. São poucas as pessoas também que a gente tem hoje em dia. Se pensar numa proporção de quantos trabalham e quantos sabem realmente ensinar, são poucos. Bons treinadores de LPO. Uhum. E é uma modalidade em outros países, como você mesmo falou, que é uma modalidade olímpica, é uma modalidade por si só, a pessoa treina só para aquilo ali. Você colocar isso no esporte, para quem nunca vivenciou nada, você deu o exemplo do agachamento, não faz muito sentido. Então, diante da sua realidade, foque nas coisas que você entende, manja, sabe ensinar e que o atleta vai conseguir fazer. O LPO, como método, é muito interessante, só acho que tem que ter o melhor momento para poder encaixar se você tem tempo para isso. Imagina ter que ensinar uma técnica tão complexa se você não tem tempo nem para treinar direito a força que você quer específica, Sim. A força funcional para o seu próprio esporte. Né? E principalmente, quem está ensinando tem que saber ensinar. Né? Porque senão você corre o risco de entrar num campo minado aí muito perigoso. É só deixar claro que nós não somos contra, né? Mas é que tem que ter bastante cuidado quando a gente engloba outras modalidades. Uma coisa é você fugir da rotina, né, Felipe? Por exemplo, uma vez na semana, isso num período de 3 meses, sei lá, em uma vez você levou a sua equipe do Atlético numa aula de spinning, por exemplo, de bike indoor, para quebrar a rotina um pouco, para variar, não sei, ou leva numa piscina para fazer um regenerativo. Isso é um contexto. Quando você bota isso sistematizado ao longo da semana, né, a gente tem que ter cuidado, saber onde está pisando, né, sob o risco de não lesionar o atleta e não prejudicar a performance da equipe, né? É isso aí mesmo. Perfeito. Felipe, vamos para as últimas perguntas aqui. A gente já está estourando mais de 1h30. Eu estou feliz que a audiência está sendo mantida aí, mas também respeitar não só os teus horários aí, para não ficar cansativo, o pessoal que está assistindo também. Tem 2 pessoas já perguntaram aí. Estratégias de recuperação, Felipe, o que você sugere aí? Cara, baseado no que a gente percebe de aderência do jogador e também do que a ciência nos traz. Quando você vai falar, passando algumas perguntinhas aqui, pode falar. Maravilha. Vou falar um pouquinho da experiência do futsal e também do Atlético, mas a gente tem dado opções para os atletas escolherem, isso, claro, depende muito da estrutura que cada clube tem, cada profissional tem, mas a gente dá opções para eles escolherem. Se você pensar na equipe profissional, eles têm 5 opções de estratégia de recuperação, desde botas de compressão, a crioterapia, a massagem ou a automassagem, tem a eletroestimulação, enfim. Tem várias opções que eles escolhem, porque muito dessas estratégias de recuperação você vai encontrar muita coisa sendo discutida na ciência.
Tem muita coisa que já saiu mais efeitos positivos do que negativos, e tem coisas que ainda estão meio a meio. E aí é difícil você poder dizer, não, usa isso que é bom. Para a gente não entrar em coisas muito aprofundadas da ciência, a ideia é a seguinte, muito do que os atletas procuram de estratégia de recuperação são coisas que eles se sentem muito bem. É claro que se você sabe que aquilo faz mal, mas ele quer fazer, você precisa convencê-lo de que tem um efeito negativo lá. Mas o tal do efeito placebo é uma coisa extremamente interessante. Se você pegar a crioterapia, que é uma coisa utilizada de maneira milenar, ela tem muita discussão dentro da ciência, se serve ou não serve, que ela atrapalha em certas coisas, que ela melhora naquilo lá, ela pode atrapalhar adaptações, enfim, tem um monte de coisa acontecendo ali. Vale a pena a galera dar uma pesquisada para quem não está por dentro. Mas se você pegar a crioterapia como exemplo prático do dia a dia, tem atleta que gosta de fazer todo pós-jogo. Ele não consegue sair do jogo sem fazer a crioterapia para que no outro dia, ou daqui a 2 dias, ele esteja pronto para começar um novo ciclo de treinamento. Tem caras que não conseguem ficar nem 2 minutos dentro de uma banheira de gelo, dependendo da temperatura. Então, você não vai obrigar o cara a fazer uma coisa, sendo que você dá outras opções. Então, tem a bota de compressão, que ainda também é uma coisa que está sendo discutida dos seus efeitos positivos ou não, mas é uma coisa que faz a sensação perfeito. Faz o cara se sentir bem e é aquela coisa assim, se o cara acredita que ele está se sentindo bem e não tem um efeito negativo comprovado pela ciência, deixa o cara à vontade, você dá várias opções para ele, e deixa ele seguir aquela rotina, aquele ritual dele, porque isso faz bem, principalmente pelo lado mental. O que você não quer, por exemplo, é que o cara vá para um jogo ou vá para um treino com a sensação de que ele não está pronto, e mentalmente isso é fundamental para um atleta. Então você dá as opções para ele, com a fundamentação científica, mas dando esse exemplo do Atlético, temos algumas opções, deixa o cara bastante à vontade para fazer aquela ou aquela outra estratégia dentro daquele dia. É claro que tem uma coisa muito interessante que a gente tem feito no CAP, que é focar em estratégias de recuperação específicas pós-treino intensos, ou para aqueles atletas que ao longo do tempo vem falando no nosso controle de bem-estar, de percepção subjetiva de recuperação, que ele está extremamente abaixo do padrão dele, ou está muito desgastado. Naquele dia específico, ele pode receber uma estratégia de recuperação, um atendimento da físio, por exemplo, especial, exclusivo, que ele não tem feito ao longo dos dias, porque aquela condição, aquele dia exige dele. E aí a questão que a gente costuma falar é o fino da bola pensando em recuperação, quando você faz o cara fazer uma estratégia de recuperação porque houve a necessidade, não porque é costume. Beleza, Felipe. Tem outra pergunta aqui falando sobre o scout técnico. O quanto vocês usam lá, canalizando a questão do scout para a preparação física. Acredito aí que ele está falando mais sobre o scout técnico mesmo de jogo, né? Não os outros meios que nós temos aí de monitorar a carga pelas métricas, né? GPS, acelerômetros, etc. E sim pela questão do scout técnico, se vocês, na área aí da preparação física, da fisiologia do exercício, se vocês têm alguma utilidade aí para vocês. Para mim, esse não é nem o futuro próximo, para mim esse já é o presente, a conexão dos dados físicos, da preparação, da fisiologia com a parte tática, com a parte de análise de desempenho. Nós temos uma equipe muito boa, tem muitos profissionais envolvidos na análise de desempenho, junto com os treinadores e comissão, que com essas informações e todas as estruturas que se tem da parte de softwares, programas e câmeras e por aí vai, a gente tem um sistema interno que permite essa conexão, mas para mim já é o agora, conectar essas duas informações, né? Que vem da preparação fisiologia com a parte de análise de desempenho. A gente tem começado a trabalhar, porque a gente depende também, além do conhecimento e interpretação dos dados, a gente precisa também de um software que conecte essas duas informações num lugar só, numa plataforma só. Hoje já tem várias empresas que fazem isso, e nós estamos estudando, junto com a galera da análise de desempenho e da parte da coordenação técnico-metodológica, qual que vai ser a empresa, qual que vai ser o sistema que vai fazer essa conexão para nós. A gente ainda não está nesse nível alto de conectar as duas coisas, a gente ainda faz de maneira separada. A gente quer, de uma vez por todas, conectar, unificar numa plataforma só. Mas, para mim, esse é o que a gente conversou ali atrás, é a contextualização das coisas. Você falar que o cara correu 10 km no jogo, não quer dizer nada, é um número frio. Agora, ele correu 10 km dentro de um contexto de jogo, de ataque, daquilo, opa, a gente começa a falar um pouquinho mais sobre futebol, né? Felipe, você acha que a gente chegou num ponto, falando em monitoramento de carga, isso é uma pergunta minha, você acha que chegou num ponto que a gente já está caminhando para o menos é mais? Você acha que chegou num momento que eu vejo dessa maneira, tá? Aí não quero induzir a tua resposta, mas dizendo o que eu vejo, e você pode discordar, obviamente.
que a gente chegou num ponto que acho que tem muita informação, tá? E muitos profissionais não estão sabendo lidar com todas essas informações ou muitas vezes não conseguem canalizar para a prática, né? Essas informações que eu acho que é o mais importante, porque você tem uma série de dados, isso aconteceu muito com os testes físicos no passado, né? Tinha uma série de testes, a gente não conseguia retestar e muitas vezes não aplicava o resultado daqueles testes na prática. Com o monitoramento de carga, você acredita que está acontecendo o mesmo processo? Com Essa certeza, simplificação, vamos dizer assim, não uma com certeza, banalização, mas Ederson. uma simplificação. Com certeza, Ederson. Acho que está começando a caminhar, já na verdade já caminhou para uma qualidade melhor da utilização dos dados e de escolhas, né? Parar de fazer registro de dados, coleta de dados, sem dar um fim para aquilo lá. Nós temos que pensar, assim, em menos é mais, em quantidade de informações, também em tempo e carga de trabalho em campo, focar na qualidade e intensidade para não treinar com bastante, uma duração muito alta e com cargas muito elevadas, sem ganhar conteúdo, sem dar conteúdo e o atleta ganhar esse conteúdo. Eu acredito que sim, no monitoramento tem muita informação hoje, a gente tem que saber utilizar, escolher as que são importantes para nós e para o nosso esporte, que faz sentido para o entendimento do clube, que essa informação vai se conectar com o futebol, com a análise de desempenho, e fazer com que ela seja bem aproveitada e não fique um mar de dados, um mar de informação sem ninguém utilizar nada. Eu acredito que sim, nós temos que ser muito mais diretos, né, eficientes na utilização da informação. Isso já tem acontecido. Beleza. Pessoal, vai ser a última pergunta, porque a gente daqui a pouco já vai estourar a segunda hora aí, e pô, o Felipe já deve estar cansado lá. Não, Cara, se deixar, eu falo muito. Não, eu também, eu adoro, então assim, a gente vai ficar aqui fazendo 3, 4 lives seguidas, e a audiência está se mantendo, então, mas assim, pessoal, terão outras lives aí, tanto minhas quanto do Felipe, do Fábio Nakamura, de tanta gente boa aí ao longo da semana, né? Então dá para destrinchar vários assuntos. Desculpem aqueles que a gente não vai conseguir responder, eu estava dando uma passada aqui agora, tem muita pergunta, não dá para a gente responder tudo numa live só. Eu vou ficar com essa aqui, porque é um assunto que eu gosto bastante, que tem no livro também. Felipe, pergunta do Vitor Tanu aqui, Tano. Como alinhar a preparação da equipe juntamente com a parte do treinador? Como se dá essa relação? Ah, legal. Vitor Tanu é um calouro meu de faculdade. Ô, cara, gente boa. Muito legal. Ah, que legal. Ele foi estagiário lá na época do São Paulo. Muito legal. Um abraço para você, Vitão. Bom, Vitor, essa é uma pergunta que todo mundo tenta arrumar uma solução, porque envolve, primeiro, a boa relação com a comissão técnica. Segundo, o treinador fazer o papel de líder e deixar de ser centralizador, dando essa importância para os vários membros da comissão técnica, e deixar você falar, e deixar você trabalhar, deixar você contribuir. E eu tenho certeza que muitas pessoas que perguntam, assim como o Vitor, devem ter passado por experiências de ter sido pouco valorizado no trabalho, pouco escutado. Parecia que você trabalhava sem muita importância e sem muito objetivo, porque você nunca era ouvido. A ideia, ela passa muito pela capacidade do líder, que aí é o caso do treinador, de gerir todo mundo e permitir um ambiente extremamente coletivo e de confiança. Porque isso só vai acontecer se os membros da comissão técnica tiverem muito claro isso, de que há uma importância única de cada membro, mas que há uma necessidade de compartilhamento. Uma coisa que é bem interessante, para você conseguir ganhar essa confiança, ou que o treinador entenda da sua importância, a sua capacidade de comunicação no sentido de relacionamento, ela tem que ser muito boa. Uma das coisas que eu sugiro bastante, a gente já falou muito sobre isso também, Harrison, acho que tem até uma passagem no livro que você mesmo escreveu. Para você conseguir criar essa relação com o treinador e ele entender a importância da preparação física, e você ser ouvido, e o seu trabalho ser respeitado, e ele não ficar te dando só 10, 12 minutos de aquecimento, mas sim 15, 20, ou o tempo que for necessário para aquele dia, porque há a necessidade da importância da preparação, daquele trabalho em si, que vai ter conexão com a parte principal dele, da maneira que vocês planejaram anteriormente, é você criar o vínculo com esses profissionais, principalmente com o líder, que é o que a gente fala de você conhecer esse profissional até mesmo fora do clube. Até fora do ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, isso é uma coisa da experiência que você já deve ter tido, que eu tive muitas vezes, algumas situações como, por exemplo, o almoço que vocês marcaram de domingo, naquele dia de folga, porque não teve treino, juntaram as famílias, juntaram os filhos, juntaram as esposas, vocês começam a conversar sobre outras coisas, de repente você acha coisas em comum com o seu treinador, com o auxiliar, com o preparador de goleiro, e vocês começam a criar uma conexão, e
sai da parceria de trabalho para, de repente, uma amizade. Ou achar coisas em comum faz com que fique muito mais leve o ambiente, a ponto de que vocês criam uma confiança fora do clube e quando vocês voltam para dentro do trabalho, o olhar ele é diferente, a pessoa já te vê com outros olhos, você já demonstrou que você tem conhecimento e entendimento da vida mesmo, o que for, que agrade bem essa pessoa. Isso pode servir de abrir janelas, portas para uma maior conexão. E é claro, na medida em que você vai mostrando o seu trabalho, ele começa a entender, opa, esse cara entende. Pô, esse cara aqui sempre fala coisas importantes. Pô, esse cara sempre tem uma coisa legal para aplicar. Você vai ganhar. É uma questão de tempo, mas principalmente criar vínculo. Perfeito, Felipe, isso aí. Concordo totalmente. Bom, nós abordamos bastante. Esse é um capítulo aí no livro que nós dedicamos, né, dessa importância de relação treinador-preparador físico com os demais membros da comissão técnica, né? Não se restringe só ao técnico, né? Não é só casar técnico-tático com parte física, né? Que na verdade, hoje, pensando em treinamento sistêmico, né, nem deveria haver essa divisão toda, mas enfim, envolve muito mais. Queria agradecer todo o pessoal que participou, que segurou firme na live aí até agora. Felipe, agradecer a tua participação. Enriqueceu demais o meu conhecimento. Tenho certeza que para todos os participantes aí, peço desculpas novamente de não ter respondido a todas as perguntas, né, Felipe, porque realmente é complicado, né, ficar passando ali, às vezes a gente até perde, e senão a gente acaba desviando muito o foco também da live, né, de Jaelson aí, foi meu atleta também, Bruno Alves, preparador, a galera seguindo aí. Só vou deixar uns recadinhos aqui de umas lives aí para a galera seguir, minhas, tuas, do Nakamura. Então vamos lá, pessoal, ó. Amanhã, às 11 da manhã, eu vou estar com o Léo Higuita, eleito 4 vezes o melhor goleiro de futsal do mundo. A visão de um atleta sobre a preparação física, sobre a importância da preparação física na visão de um atleta de alto rendimento. Então, o Léo Higuita, fera, às 15h05, tá? Às 3h05 da tarde, Fábio Eiras, Felipe Rabelo e Túlio Flores, aí só fera. Túlio foi meu colega de pós, Fábio Eiras também. Return to play, transição da lesão ao jogo, né? Então, Felipe, amanhã essa live de vocês aí às 3h05 da tarde também muito boa, com Fábio Eiras e Túlio Flores. Às 8h30 da noite, eu vou botar tudo isso no Stories, tá, pessoal? Fábio Nakamura, aplicação do HIIT no futebol. Também um tema aí muito interessante, tá? Pô, Daniel Graça, esse eu tenho que dar um alô especial, cara. Daniel Graça da Liga Paulista, irmão, todas as iniciativas aí em prol do futsal, tudo que a gente propõe pro Daniel. Pô, Daniel, ó, brigadão, cara. Livro, qualquer divulgação aí, tá sempre nos apoiando. Pô, muito obrigado mesmo. Na terça-feira, às 18h, eu tô convidando o Marquinhos Xavier, tá? Numa outra live, falando também sempre sobre a preparação física, do ponto de vista do treinador, e vou abordar muito, Felipe, essa relação treinador-preparador físico aí, que foi a última pergunta. E, por fim, na quarta-feira, às 18h, Felipe Rabelo e Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, falando sobre coordenação de performance. O que é essa função aí, destrinchando um pouco mais para a galera, beleza? Maravilha. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí mais uma vez pela parceria. Tamo junto sempre. Valeu, Regis. Obrigado pela oportunidade de bater papo. Gosto bastante. Você vê que eu falo bastante aqui. Eu também. Esse tema é uma coisa que me agrada pra caramba. E espero que tenha ajudado o pessoal. E era focado principalmente na galera que sempre nos perguntou, desde a parte acadêmica até o momento que estava para se formar e naquelas dúvidas da vida. Mas sigam firmes aí, porque a caminhada é longa, mas tem espaço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Estou torcendo para encontrar vocês aí no meio do esporte. Beleza? Pessoal, pediram a sugestão de livro? Futsal, a ciência da preparação física. Não é um livro somente de futsal, Felipe. Muitas vezes o pessoal está querendo vender o livro. Lógico que eu quero vender o livro, mas é um livro que tem abrangência para todas as modalidades coletivas, principalmente as de características intermitentes, né? Futebol, basquete, handebol, hóquei, enfim. Tá aí, dá para a gente aplicar em diversas áreas aí, beleza? Um abraço a todos. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Até mais. Valeu.